Uma fotografia vale mesmo mais do que 1000 palavras? A televisão e o cinema tiraram importância à fotografia? Fique na companhia de Dias Úteis. Hoje vamos tirar retratos, vamos falar de fotografia. Dias úteis, às vezes pretextos fúteis para encontrar felicidades no percurso de um só dia. Dias úteis, são tão frágeis as verdades que se rompem com a aurora quem as não remendaria. Dias úteis, mesmo se a dor nos fizer frente, a alegria é de repente transparente, quem a não receberia? Mesmo por pretextos fúteis, a alegria é o que nos torna os dias úteis. Olá, boa tarde. A fotografia nasceu em Paris. A 19 de agosto de 1839, Louis Daguerre descobriu uma maneira de captar a imagem na câmara escura pela ação da própria luz. A partir daí, nunca mais se parou de fotografar. Primeiro paisagens, depois os homens, a princípio a preto e branco e mais tarde a cores. E o prazer foi tão grande que rapidamente entrou nos hábitos de todos. 1, 2, 3 e pronto. A fotografia estava pronta para a posteridade. Gosta de tirar retratos? Queria saber como candidatar-se a profissional na arte de fotografar? A partir de agora já sabe, ligue para o 757-0277 da Rede Lisboa. Os meus convidados de hoje são todos mestres na arte de tirar retratos. Manuel Silveira Ramos, responsável pelo Departamento de Fotografia da Arco e coordenador da área de formação de fotojornalismo do Senjor. Abel Dias, António Homem Cardoso e Carlos Gil, três fotógrafos com percursos bem diferentes uns dos outros. Muito boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui comigo, tornando os nossos dias mais úteis. E sinto-me tentadíssima. A primeira imagem que me veio à cabeça a vosso respeito é: qual foi a fotografia que ao longo destes anos todos de profissão mais gostaram de fazer? Eu vou começar numa ponta, vou começar pelo Abel. Olha, essa é uma pergunta um bocadinho difícil, porque eu penso que a melhor fotografia é sempre aquela que está por tirar, é sempre aquela que a gente vai Isso é uma pensar... resposta muito simpática, Abel, fiquei completamente elucidada. Mas não, então para ficares mais contente, há realmente uma fotografia que eu gosto muito, que é uma fotografia que eu tirei a Laura Alves, numa das últimas peças, e comecei do momento, é uma fotografia preto e branco, que tenho muita pena de não ter trazido. Pois é, também. Mas é uma fotografia, portanto, a Laura Alves, de uma das últimas peças que ela fez. E essa importância é atribuída exatamente a fatores que não estão visíveis na fotografia? Muito fotografada, porque era realmente uma mulher com uma expressão histriónica fantástica e depois também ao acaso. Muitas vezes o acaso é dono de algum sucesso, de algumas coisas. Manuel Silveira Ramos, no seu caso? No meu caso, não queria referir uma imagem, mas sim um trabalho. Recordo com saudades e gostaria de repetir coisas desse género, que foi as Joias da Coroa. Eu fiz uma publicação, um livro, só sobre as Joias da Coroa. Foi um trabalho de alguns meses. Mas, portanto, com base na exposição que esteve na Europália e depois com cá? Base nessas peças das Joias da Coroa e depois uma exposição que teve cá também no Palácio da Ajuda. Isso, toda essa quantidade enorme de joias que estão algumas guardadas na Ajuda, outras na Casa da Moeda, e fez-se uma publicação, um livro sobre isso que eu gostei muito de fazer. Que Aliás, é da sua autoria. Olha, eu não sabia que tinha... É a fotografia da minha autoria, os textos não. Sim, as fotografias. As fotografias. E no seu caso, António Homem Cardoso? Eu tenho uma fotografia que, digamos, que é a minha fotografia mais publicada, que é uma fotografia que fiz há uns anos na Rábida, no fosso de um silo gigantesco. É uma fotografia que lembra vagamente a estrutura pictórica da Maria Helena Vieira da Silva e por isso teve uma aderência muito grande no gosto das pessoas, e na época em que foi feita, que a Maria Helena Vieira da Silva estava super em moda em Portugal. De resto, não sei... Não será que eu gosto mais, não faço ideia nenhuma de qual é que eu gosto mais. Tenho alguns retratos que gosto muito também
O António Almeida Cardoso é mais um homem de retratos ou de fotografias? Eu sou eclético e anárquico. Gosto de tudo o que ainda não fiz, tenho um certo desprezo pela obra feita. Não tenho vocação especial para nada. Como é que dizia o Raul, tenho jeitinho para tudo menos para trabalhar. Gosto de fazer coisas novas, ter vivências novas com o mundo, mas não tenho nada definido. Não tem uma área em que se considere mais identificado? Não. Embora tenha ótimos retratos, dos quais já falarei depois. E agora vamos ao Carlos Gil, que é uma sorte estar cá. Não, também não sou como o ex-presidente Mário Soares, não é bem assim. Mas a pergunta, para responder diretamente à pergunta, eu também estou de acordo com o Manel Silveira Ramos quando ele diz que uma fotografia só isolada não me diz muito. Embora haja sempre uma melhor no meio de um conjunto. Estou habituado a fazer reportagens, portanto, acho que é um conjunto, por vezes, de uma série de fotografias que valem o trabalho. Isoladamente, é a tendência para tirar de um conteúdo 2 ou 3 palavras, que às vezes, no caso da fotografia, obviamente, que uma fotografia isolada pode valer por si. Mas eu, por exemplo, podia-lhe dizer um conjunto de reportagens. Talvez a reportagem que mais me soube bem, talvez tenha sido uma feita em El Salvador com a guerrilha, mas concretamente com as mulheres guerrilheiras. Foi uma surpresa encontrar mulheres a combater, todas essas fotos feitas com elas, mas também lhe podia dizer uma fotografia que é pessoal. E essa talvez que é a fotografia de um parto, que neste caso de um filho meu, do Daniel, que essa fotografia é o momento do início da vida. Saiu bem, foi uma fotografia que tem um carinho muito grande, mas esse é um carinho muito pessoal. Também já vamos falar sobre a sua experiência como repórter de guerra e das peripécias, porque já passou. Uma fotografia vale mesmo 1 milhão de palavras? Não. Uma boa fotografia... Margarida está a exagerar. O provérbio é 1000. Não, desculpa. Eu bem e mesmo assim... Às vezes... Já tem IVA que nunca mais acaba. Nesse aspecto sou parecida com o presidente Soares. Há pouco disse-me que não era nas suas viagens, mas às vezes, de facto, os números... Vale 1000 palavras? Sim. Não, eu não vale 1000 nem 10.000. Acho que uma boa fotografia vale muito, mas eu acho que nunca substitui o texto. Eu sou adepto de que todas as fotografias devem ter as legendas por baixo. Não têm que ser legendas opinativas, mas sejam pura informação. O lugar, quem é, etc. Digamos, uma informação deste tipo. Mas é evidente que há fotografias que falam por si próprias, mas só se for uma boa fotografia. Normalmente a frase diz: uma fotografia vale 1000 palavras. E eu costumo acrescentar sempre uma boa fotografia. Uma boa imagem. Uma boa imagem, exatamente. E o Manuel Silveira Ramos também concorda com o Carlos Gil? Concordo. Eu concordo. Muitas vezes com o Carlos Gil trabalhamos juntos em muitas coisas. Mas estamos feitos. Mas quanto a mim, não é uma questão de 1000 nem de 1 milhão. É que não há palavras que digam uma fotografia. Portanto, não é uma questão quantitativa. É, de facto, outra forma de dizer coisas, portanto, outra linguagem, e não se pode comparar nem quantificar. Uma pergunta que eu gostaria também de vos fazer é assim, e até, olha, por acaso, em relação ao ensino, porque sei que está ligado tanto à ARCO, onde é diretor, como ao Senjor. Em relação às saídas profissionais das pessoas que aprendem jornalismo e fotojornalismo, será que a fotografia cá em Portugal, e agora poderia perguntar ali ao Abel, consegue ser autónoma nas revistas, nos jornais, ou aparece, ou pelo menos dominante, ou quase sempre o papel que está reservado à fotografia é complementar uma notícia, a parte escrita de uma notícia? Não, numa revista a parte muitas vezes tem a ver com a parte do editor, portanto não é
tão autónoma assim. Quem escolhe as fotografias são os fotógrafos que estiveram no terreno ou é o editor e o diretor? Há um percurso. Mas olha, tu podes perguntar melhor ao Gil, que já estive a trabalhar com ele como editor fotográfico e nem sempre me deixava publicar as coisas que eu queria. Então já vamos aí. E até podemos Sim, ajustar. mas não deixava, não era no sentido Sim, claro. da autoridade, eu é que quero. Não, mas não, tu, a fotografia dentro de uma revista tem um percurso. Sim. A primeira escolha será sempre do fotógrafo. E depois tem o parte do A editor. sugestão que eu daria ao fotógrafo é esconder aquelas... Não quero de forma nenhuma que sejam publicadas. Essa é a primeira escolha. Ó, Bela, e no seu caso, quando as pessoas estão horrorosas, tem piedade e esconde do editor ou em posições deselegantes? Um colega nosso, que é o Marcos, diz: as máquinas não fazem milagres. Mas depende para que vai servir a fotografia. Depende se vocês gostarem ou não da pessoa viva. Não depende para que vai servir a fotografia. Está bem. Bom, mas então, voltando ao papel, a fotografia consegue, nos jornais e revistas, ter um discurso autónomo ou quase sempre é um complemento secundário do texto escrito? Não, eu penso que tem alguma autonomia, sim. Eu Cá penso em que tem Portugal. alguma autonomia, sim. E o António Almeida Cardoso também concorda? Embora o António, muito raramente, só pontualmente tenha... Colaboração nos últimos nas anos revistas. Colaborado em revistas e jornais, não é? Começou como... Já colaborei muito, talvez. Repórter. Entrei no corpo redacional da maioria das revistas que se fizeram em Portugal, ou numa grande parte das revistas que se fizeram em Portugal. Por isso, simplesmente, foi sempre freelancer. Nunca suportei a ideia de ter um emprego fixo. Era uma coisa que... Aliás, acho que isso é um mal Eu achava- ou um bem aos fotógrafos. Eu achava um pouco um castigo exagerado para os males que eu fiz ao mundo. Agora, concordo que haja fotografias que falem por si, de facto, valham as 1000 palavras, e outras que não, que são só ilustrativas de texto. De toda a maneira, se me é permitido, gostava de chamar a atenção, porque há, de certa maneira, uma ditadura da imagem hoje, e eu penso que isso, em termos culturais, é prejudicial para a sociedade. As pessoas devem continuar a ler, porque é a ler que se aprende. Quanto mais não seja, leiam para perceberem bem ver fotografias, ou pintura, ou escultura, outra forma qualquer de arte. Acho que sem literatura não há nada para ninguém. Quando está a falar na ditadura da imagem, está a pôr no mesmo saco a fotografia, a televisão, etc. Ou está a pensar na televisão, especificamente? A televisão é o caso mais flagrante de como se pode saber tudo não sabendo nada, não é? Portanto, há que prevenir esse aspecto, porque realmente uma pessoa ver as coisas com a comunidade, com o bem-estar, com que vê televisão, realmente não há o chamamento à realidade tão intenso como a literatura tem, por exemplo. E ultimamente tenho visto, e vejo lá por casa, tenho 3 filhos, que realmente tudo se vai resolvendo através da imagem. Eu penso francamente que isso é errado e, pela minha parte, não quero deixar em claro esta situação de aconselhar vivamente as pessoas a lerem, independentemente de estarem informadas pela imagem de tudo. Bom, eu vou atender o nosso primeiro telefonema desta tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama e de onde é que nos fala? Eu sou Maria Eduarda Moraes, nasci em Moçambique e vivo atualmente em Lisboa. Tenho 57 anos. Eu queria dar os parabéns ao programa da Margarida Mercedes Melo e aos seus convidados também, que vão falar sobre fotografia. Eu, neste momento, gostaria de falar de uma coisa que se passou há muitos anos atrás. Eu vivi em Moçambique, na Beira, e por volta dos anos 65 já lá estava. E só voltei em 1970. E passou-se uma coisa muito engraçada, que foi os meus filhos. Nessa altura estava muito calor, tínhamos uma daquelas piscinas pequeninas onde se punha água para os miúdos tomarem banho, e eu nessa altura tinha 2 filhos, tinha-os lá dentro a tomar banho. Veio o meu criado, empregado, que era negro, portanto, tinha a sua menina pequenina, que tinha uns 6 ou 7 meses, e que estava lá em casa com a mulher dele.
com a mãe, portanto. E é engraçado porque se puseram os meus filhos e a miúda pequena também a tomar banho. Por acaso, nessa altura, passou pela rua um repórter fotográfico, e foi isso que eu me lembrei dos repórteres fotográficos, que achou muita piada à fotografia que ia tirar e tirou, e depois apareceu no jornal da Beira a fotografia com os 3 miúdos lá dentro a tomarem banho, e nessa época, não sei se lembra, mas havia muito ainda, era um tempo colonial, tínhamos o Dr. Salazar no governo e, portanto, as coisas não são bem... Não era muito comum essa confraternização entre as crianças de uma cor e da outra, é isso que quer dizer? Embora nós tivéssemos ido, não tínhamos o espírito colonial, nem eu nem o meu marido, e tanto que não tínhamos, que pusemos os miúdos a tomar banho, como se nada fosse, como se fosse um amigo. E ficou uma fotografia para a posteridade. E achei piada, porque ele tirou a fotografia, o repórter fotográfico, já não me lembro do nome dele, que achou muita piada, e isso apareceu depois no jornal. O jornal esse que nos foi mandado para casa para nós tirarmos aquela fotografia. Naquela época não se fazia jornais de cor, não é? Eram a preto e branco. Mas realmente foi uma fotografia muito engraçada que saiu naquela época. Muito obrigada pelo seu depoimento e pelo seu telefonema, e espero que continue a ver os dias úteis. Boa tarde. Oh, Carlos Gil, agora esta senhora falou-me na passagem de um repórter lá pela casa, e eu lembrei-me de lhe perguntar, porque você não elucidou numa entrevista que eu li sua há tempos, penso eu que na Capital, onde você começou. Sim. Porquê que o Dr. Mário Neves lhe perguntou se importava de andar com uma máquina fotográfica pela rua? Bom, isso é uma história um bocado longa, enfim, mas eu vou ser breve. É que há cerca de 30 anos, quando isso passou, era muito difícil. Eu era aluno da faculdade, era um universitário, e havia um certo receio de os futuros colegas que eu ia terem ali uma pessoa com uma formação, enfim, diferente, porque, de um modo geral, sem qualquer sentido depreciativo dos colegas da altura, que eram bons profissionais também, não é? Mas o panorama cultural não era muito grande. E eu pensava que isso era chocante. O próprio Dr. Mário Neves também o pensava, por isso me perguntou. Andar com uma máquina fotográfica na rua era, nessa época, suponho que uma coisa menor. Não tinha a dignidade. E o que é que você fazia com essa máquina? Apanhava instantâneos, coisas que iam acontecendo? Eu, quando comecei na Capital, fazia o serviço de agenda do jornal. Não só isso. Lembra-se da sua primeira fotografia para a Capital? Sei, eu lembro, exatamente. A minha primeira fotografia foi publicada ao fim do segundo ou terceiro dia da Capital sair para a rua, estar cá fora. Foi mais ou menos no dia 21 de fevereiro de 68 ou 67. Você é ótimo para números, ao contrário de mim. Sou. E ao fim de 3 dias, isto é, nessa altura, portanto em fevereiro, era a altura, nessa época, um pouco aquela... Os hippies, havia um pouco o espírito... Os Beatles estavam no ar, os hippies utilizavam muito as pinturas, as florzinhas, todo esse pacifismo plástico que existia. E eu encontrei os alunos da escola António Arroios, na altura era também carnaval, pintados nas caras, com flores, e fiz um grande plano de 3 alunos muito sorridentes. Era uma fotografia muito alegre, e eu tinha falhado o serviço porque o Dr. Mário Neves tinha mandado ao aeroporto à espera de uma personagem estrangeira, e o chefe de redação tinha o buraquinho na primeira página para me dar essa fotografia, mas eu, sem prática nenhuma, tinha 3 ou 4 dias de jornal, e descontraídamente aquilo falhou, o senhor não veio, ou eu não o encontrei no aeroporto. E acontece que eu fiquei atrapalhado, então agora não tenho a fotografia. E uma primeira página à espera. Primeira página à espera. Telefonei-lhe e ele ficou irritadíssimo comigo. O que é que eu meto na primeira página? E eu disse, olha, pode meter uma coisa que eu fiz, entretanto, então venha já para o jornal. Eu cheguei ao jornal e disse-lhe, olha, entretanto passei ali, vi assim uns rapazes com as flores, contei a história, mas muito a medo. E ele disse, vá revelar isso. Eu nunca tinha entrado no laboratório. E não estava lá ninguém, sabia mais ou menos como era, e
benzi-me e consegui arranjar uma fotografia, que era essa. E o chefe de redação disse, era o Mário Oliveira, agora não me recordo. Maurício de Oliveira. números, não é? Maurício de Oliveira. Mandou a fotografia para a impressão e ela saiu na primeira página. E é claro que eu fiquei Honradíssimo. honradíssimo. Aquela senhora há bocadinho falou da fotografia no tempo colonial, dessa foto que ele fez multirracial, avant la lettre, num momento em que era difícil. Antes da Benetton, eu de facto lembrei-me disso. E ele fez, de facto, introduziu ali uma discussão que pode ser difícil de conciliar. Se é possível ou não é possível fotografar sem autorização, neste caso parece-me que houve a concordância, se é possível publicar uma foto dessas, neste caso era perfeitamente inócua, enfim. Agora, o que ele deve ter, quanto a mim, feito esse repórter fotográfico, é um bom aproveitamento profissional do tema. E é capaz de ter metido uma pedrinha na engrenagem colonial, ou publicar, de facto, essa cena interessante de duas crianças brancas e uma negra. Aliás, era uma verdadeira foto a preto e branco. Exatamente. Atenção, que era uma situação que o regime difícil. defendia, que a Multirracialidade. Mas eventualmente mais para a fotografia, as pessoas se calhar gostavam mais de ver isso na fotografia do que propriamente praticar em casa. Exato, o problema Todas é as esse. pessoas, não é? Porque claro que as pessoas são diferentes umas das outras. Manuel, não falámos ainda das escolas de fotografia a que está associado, portanto é diretor da Arco, não é? Sim, o Arco. Do Arco, desculpe. E eu estava a dizer da escola e do Senjor. O que é cada uma dessas? O Senjor, de que eu sou coordenador da área de fotojornalismo, não tenho nada a ver com a direção. O Senjor é um centro protocolar de formação para jornalistas. Portanto, a atividade do Senjor, a principal, é fornecer reciclagens ou aprofundamentos de trabalho ou adaptações a técnicas modernas a jornalistas mesmo. Jornalistas, Portanto, não só quem quiser fotojornalistas. começar, não pode começar pelo Senjor. Pode, mas é uma atividade menor. Quer dizer, estatutariamente é uma atividade menos importante. O Senjor é feito com o objetivo principal de servir os jornalistas, já jornalistas. E as empresas onde esses jornalistas eventualmente trabalhem têm sido compreensíveis e percebido o interesse que há em que os seus profissionais se atualizem ou não? Sim, não tanto quanto nós desejaríamos, porque há sempre aquele conflito entre o fotógrafo ou outra atividade qualquer de jornalística que vai para um curso que fica em falta na redação, mas eles estão, tanto a associação dos editores das diversas publicações, como os sindicatos estão metidos na administração desta escola. Portanto, em princípio, há convénios, há acordos. E este é o ano internacional da aprendizagem ao longo da vida, o ano, penso eu, europeu, da aprendizagem ao longo da vida. Portanto, convém que as pessoas Exato, se vão apetrechando. E depois, sabe, nestas áreas, não aprender mais é desaprender. Não aprender é ficar para trás. Evolui muito depressa Há uma grande técnicas. evolução, as técnicas, e mesmo não só as técnicas, as estéticas também. E pronto, isso leva a uma necessidade de uma permanente adaptação. Então, e agora o Arco? Esse é que é para pessoas... O Arco é diferente. O Arco faz uma formação extensa em fases diferenciadas, portanto, em anos de 3 anos mais de 3 fases mais uma já especializada, portanto, chamando de fotografia avançada, e, portanto, em princípio é exatamente orientada para jovens, e não para jovens necessariamente, também não há nenhum escalão etário que proíba uma pessoa de mais idade entrar. Mas, em princípio, é feita para uma iniciação à fotografia, com uma preocupação muito grande que o Arco tem na formação de autores. Portanto, já não é a técnica pela técnica, nunca é isso, nem é uma especialidade pela especialidade, qualquer que ela seja.
Nós tentamos pegar numa pessoa e fazer dessa pessoa um olhar próprio, ter um olhar próprio, ser um fotógrafo diferente dos outros que entraram no mesmo... E conseguem? E estamos satisfeitos com os resultados. As vagas de que dispõem anualmente? É muita gente. São? O Arco, Margarida não conhece, não sei se conhece o Arco. Já lá foi. Aquilo tem uma certa dimensão. Nós temos agora ali no Castelo aquele palacete e depois em Almada uma quinta. A Almada não conheço, não. Conhece. A Almada é mais recente. Foi uma reconstrução que fizemos de um palacete antigo, de uma quinta. E aquilo tem dimensão para ter muita gente. Em fotografia, portanto, o Arco tem diversos departamentos. A fotografia é um deles, dos maiores, mas é um deles, entre outros, como a pintura, a escultura. Pois, hoje o que nos interessa é mesmo a fotografia. Portanto, na fotografia nós temos, por ano, em matrículas, cerca de entre 200 e 300 matrículas por ano. E depois, matrículas que se efetivam? Se vão depois, efetivam-se e vão-se depois andando de ano para ano em pirâmide, que vão sendo cada vez, nos anos, entram cerca de quase 200 alunos por ano e depois no segundo ano já há menos, vão ficando menos pelo caminho. E lá no cucuruto da São 3 da anos pirâmide, o curso. São 3 anos. Diga-me outra coisa, quando os vossos jornalistas, os vossos fotógrafos vão para lá, querem que saída profissional? Ser fotógrafos de moda, ser como o homem Cardoso. Vaga, muitos, logo no início, têm uma ideia muito vaga, têm a ideia da fotografia, uma ideia um pouco romântica, tipo blow-up. E pronto. E, portanto, essa gente não sabe muito bem o que é que quer em termos profissionais. Compete-nos a nós abarcar técnicas e orientações estéticas que lhes permitam a eles identificarem-se com algumas áreas específicas da fotografia. E tanto que não há orientação nenhuma específica nossa, verifica-se porque o Arco tem a formar fotografia já há cerca de 22 anos. Portanto, hoje em dia há em todas as áreas da fotografia profissional gente que saiu do Arco. Portanto, no fotojornalismo... Há sim nomes famosos e conhecidos desses jornalistas Sim, mais... eu acho que não há nomes famosos. Jornalistas, infelizmente, não têm... Nunca são muito famosos. Fotojornalistas. Fotojornalistas e há vários que falo... Por exemplo, olha, um exemplo que foi agora badalado há muito pouco tempo. Aquela moça, deixa eu ver se eu recordo o nome, a Clara, que fez as fotografias do livro do Jorge Sampaio, do Presidente da República. Foi formada desde o início no Arco, foi repórter do Expresso durante uns anos, não sei quantos, uns 4 ou 5 anos. Tem um livro deslumbrante sobre termas portuguesas, em que ela realmente prova que é uma fotógrafa. Exatamente, ela de eleição. Aliás, já falámos sobre esse livro cá neste programa, Sim, Os Dias sobre Úteis. As termas, exatamente. Foi o trabalho final do curso. Que é um livro lindíssimo, de facto, concordo com você. Também, portanto, é um exemplo. Não quero dar muitos, não dou todos e posso estar a referir. Só há esta escola de fotografia em Portugal? Não, há mais escolas. Talvez com esta orgânica, mesmo de escola, com anos a seguir uns aos outros, com uma dimensão e um aprofundamento suficiente, talvez em Lisboa, não quero estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas talvez em Lisboa. Mas há outros pontos do país no Porto, onde se em pode especial aprender. em especial no Porto. Vamos atender o nosso segundo telefonema. Boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama e de onde é que nos fala? Eu chamo-me João Carlos, falo de Coimbra. Então, João Carlos, que idade é que tem? É novo ainda? Sou, tenho 23 anos. Estou desempregado neste momento. E estudou o quê? Estudei até o 9º ano na área de desporto. E então, porquê é que nos telefona? Conte-nos. Olha, eu comprei uma máquina fotográfica há sensivelmente um ano. E desde lá até agora, sei lá, já aqui tenho para aí algumas 600, 800 fotografias. Eu tiro fotografias a tudo. A gatos, a cães, e percebe, leu as instruções da máquina, percebe, sabe, não precisam de se rir, sabe utilizar a luz, pensa nos enquadramentos. Comprei um manual de fotografia, pronto. Sim, e então o que é que queria especificamente dizer aqui? Pronto, tenho essas todas as fotografias, gostaria de saber a quem é que eu as deveria mostrar. Olha, eu vou perguntar ao homem Cardoso, que penso que não é o professor, porque o Carlos Gil já sei que trabalha também nas instituições a que está ligado, da Senjor. Que conselho daria a este rapaz de 23 anos, António? Ir aos jornais da região, ver ou há revistas ou organizações que possam
a quem o trabalho que ele fez Possa possa ter interessar. utilidade e oferecer, apresentá-lo e poder se calhar nesta fase até eventualmente oferecer, não é? negociar. Se calhar era interessante para ele se lhe publicassem algumas fotografias oferecidas, porque Deixa-me dar licença, eu Era lembro um uma bom- coisa ao jovem. era um bom É caminho. que Coimbra é um centro de dinamização da fotografia muito importante, é muito mais importante, quanto a mim, pelos encontros de fotografia que eles todos os anos executam. É ali um centro, um polo mas é de outro atenções. nível, claro, que este jovem ainda... Bem, não sei, ele já comprou mais, já leu as instruções, agora... E pode começar a interessar-se nesses eventos, a alargar os seus Porque é horizontes. importante, não é só o fazer muitas fotografias, é o contatar com fotografias feitas por outros. Exatamente. Mas eu gostava de lhe dar aí um conselho. Obviamente que milhões, não direi milhões, mas milhares de pessoas como ele fazem fotografias e têm centenas de fotografias. Aliás, a fotografia é talvez a arte mais democrática no mundo. É muito acessível. É uma É a arte parte muito acessível. amada. Mas parte há uma tendência de jovens muito para fotografias e tem que ser logo num jornal, publicar num jornal. É muito difícil que uma pessoa publique assim, sem mais nem menos, as fotografias num jornal. Mas ele tem outra possibilidade. Ele pode pedir a um amigo que já tenha mais experiência, ou uma pessoa conhecida, que lhe veja as fotografias. Ele faz uma seleção de umas 10 ou 20 ou 15 e procura ampliá-las e procura expô-las, nem que seja na Associação dos Bombeiros Voluntários Da sua localidade, da da terra dele, não é? Acho que é um incentivo para ver as coisas. Eu percebo, porque quem faz as coisas é como o poeta que É com escreve amor. e mete os poemas na gaveta e nunca será publicado. Ele tem ao menos essa hipótese. De partilhar com outras pessoas. alguém, mostrando as fotografias a outros. Posso fazer uma oferta já ao jovem, que não recordei, não fixei o nome. Estou perfeitamente na disponibilidade, eu e o Arco, se ele quiser nos fazer lá uma visita. Com as suas para receber fotografias. com as fotografias dele, portfólio, e trocarmos impressões comigo e com outros professores lá. Então não se esqueça de vir ao Arco em Lisboa, talvez depois do programa, se não souber a morada, telefonar aqui para a RTP ou ir à lista, onde verá o Arco, porque está aqui uma promessa que lhe pode interessar bastante e perante muitos testemunhas. Abel, qual foi a sua escola? Como é que você se aproximou da fotografia e conviveu com a fotografia? A escola foi aquela história do filho de peixe. O meu pai é fotógrafo e, portanto, quando eu decidi que não queria estudar muito mais, ele decidiu que era preciso fazer alguma coisa e disse, então está bem, tu não estudas, mas vais trabalhar comigo durante o dia e estudas à noite. E então o meu pai era muito rígido na maneira de atuar com os filhos e no primeiro ano que eu chumbei a uma disciplina, fui logo trabalhar. Não tive alternativa. Então, Que idade é passei que a tinha, estudar- lembra-se? Lembra-me, tinha 15 anos. Tinha 15 anos. E então passei a tirar fotografias de bilhete de identidade, fotografias de meninos e meninas e as senhoras em pensamento, que eram aquelas fotografias que havia. Isso era em que década? Estávamos, portanto, na década de 60. Então, imagino que, além dos meninos, também teria das namoradas dos soldados. Eram as namoradas dos soldados. Como é que Tínhamos eram tudo. as poses? Eram diferentes das de Eram hoje em dia? giríssimas, eram chamados cinéfilos. E aquelas meninas assim, todas mandadas para a esquerda e para a direita. Era muito Aquela divertido. fotografia assim, nesta pose, que nos Era mandava um bocadinho mais caída, mas... tirar no... Era um bocadinho mais, era um bocadinho mais. E depois tinha que estender o pescoço, que dá imenso jeito. Hoje por acaso, uso isso por causa dos manequins. Dá imenso jeito. Sabes que há... Como é que era estender o pescoço, E Abel? era por causa de aumentar o pescoço e tirar a papada. Então era quê? Era ficar assim? E aumentar, é tudo muito fácil, porque aquelas senhoras quando dizem... É isso mesmo. Mas tem que ser isso- com um garfo. que é Mas para não depois ter com a cabeça tentação de caída, baixar não o era? pescoço. Não pode, E depois é um bocadinho... Isso era para quê? técnica Para do peru. sonharem com os Não amados pica-se. que estavam na guerra Também, e longe? e, depois, e tirava uma coisa muito engraçada, que era que havia uns pedaços de tecido que se chamavam tulle, que audaciosamente puxavam ligeiramente os sutiãs e as alças do sutiã e metiam o tulle, que ficava muito romântico, e depois ficava entre as nuvens. Era giríssimo. Muito É a romântico. sua graça. Essas fotografias caíram em desuso? Eu acho que sim. Mas vão voltar. Não me lembro muito bem, mas vão voltar. Eu acho Estas que o crianças romantismo- ainda se usam, o não romantismo, é? O romantismo, além disso, está na moda. De maneira que é capaz de também estar na moda. Quando nós temos pensamento. tempo de não ir ao fotomaton, eu acho que é uma invenção muito útil, mas horrorosa, vamos ainda ao fotógrafo com os nossos filhos, aproveitamos ter que os inscrever na escola e ficar com uma recordação. Essas ainda se continua Essas dos meninos, sim.
Os meninos em vários tamanhos, pequeninos, grandes, grandíssimos. Os meninos choravam muito. Tem alguma recordação? Os meninos choravam Estavam-se imenso, os meninos choravam imenso, mas a gente tinha uma ótima galeria. Tinha uma ótima galeria de cãezinhos e fazíamos aquelas macacadas que as pobres crianças, se calhar, ainda se assustavam mais. E ficou daí o olho ao passarinho. Olha o passarinho, olha o leãozinho, era fantástico. E depois havia uns que lá iam 2 e 3 vezes, os pais batiam-lhe, era divertidíssimo. Batiam-lhes para ficarem a rir na fotografia. Eu estou mesmo a pensar que eu acho que fiz mal ter deixado o estúdio, porque realmente era muito mais divertido. Então, olha, vamos pensar durante o intervalo. A fotografia é o que nos tem estado aqui a ocupar. Nasceu em Paris, como eu já disse, na primeira metade do século XIX. E diz o texto que tem estado a tirar retratos. Depois do intervalo vamos continuar a falar preto no branco da arte de fotografar. Uma imagem vale mais do que, e agora não me vou enganar, 1000 palavras. Em alguns casos, dizem os meus convidados. Se calhar por isso não há quem não goste da fotografia e de fotografias. Os nossos convidados desta tarde são Carlos Gil, António Homem Cardoso, Abel Dias e Manuel Silveira Ramos. António, vamos falar agora um pouco da família real, uma vez que o António é o fotógrafo oficial Da Casa Real Portuguesa, sim, senhor. da Casa Real Portuguesa. Tenho maior orgulho disso. Já era há muitos anos fotógrafo Sua Alteza Real Luís Dom Duarte, Duque de Bragança, herdeiro legítimo da coroa portuguesa. Bem, temos aqui um monárquico, já não é preciso dizer mais. Convicto. Escusa de desenvolver, assumido. Aposto que não é defeito nenhum. Pelo contrário, não conheço ninguém nas fileiras da monarquia que se porte tão mal como noutros campos políticos. Por isso estou perfeitamente Também já tranquilo. iremos falar de outros, porque a sua experiência é larga, tem um vasto leque de políticos que já fotografou, Tenho, sim, senhor. campanhas políticas, mas, por exemplo, neste caso, portanto, foi a amizade e o facto de fotografar volta e meia o Dom Duarte que o fez depois... Sim, sim. O Sr. Dom Duarte teria, evidentemente, ofertas, mesmo a nível internacional, de grandes fotógrafos que aceitariam de bom grado ter no currículo deles as fotografias da família real portuguesa, mas é evidente o Sr. Dom Duarte nunca na vida se aproveitaria de uma situação dessas para deixar de lado a pessoa que o tinha servido. E o português, aliás, o Dom Duarte é um defensor acérrimo do trabalho português e dos produtos portugueses e da qualidade portuguesa. E o que é que significa isso? É ser o único fotógrafo que pode obter retratos dessa família e depois cedê-los? Digamos que as coisas que são feitas com alguma preparação, evidentemente que devem ser feitas por mim e depois dadas à imprensa, mas nos atos públicos e em outros casos, como por exemplo antes do casamento, Sua Alteza abriu as portas da Casa Sintra para todos os fotógrafos e todos os órgãos de comunicação social que quisessem poderem fotografar imagens. O Dom Duarte é uma pessoa que é fácil ou difícil de fotografar? Eu tenho uma imagem de uma pessoa simpática, não é? O Dom Duarte, isso às vezes facilita as coisas. O Dom Duarte é um príncipe na plena acessão da palavra, portanto é um homem facílimo de fotografar. É fotogénico? É um belíssimo conversador, é fotogénico, é um homem com uma noção muito profunda de equilíbrio estético e do que lhe fica bem, do que lhe fica mal. E a Duquesa de Bragança? Também. Não tem dificuldades é uma relação nenhumas? surpreendente. Facilitam-lhe o trabalho? Facilitam muito. São pessoas de um grande carinho para com toda a gente que trabalha com eles em qualquer situação. E são pessoas que muito rapidamente despertam um sentimento de amor muito grande, por isso quem está a trabalhar para eles sente essa beleza de poder, essa vontade ávida que há. António, como é que é tirar esse tipo de fotografias, por exemplo, aos políticos também? Uma pessoa tem que penetrar na intimidade dessas pessoas... Tem que os conhecer minimamente. É conveniente. Eu fiz fotografia de muitos políticos. Como por exemplo? Sobretudo, fiz do Dr. Mário Soares, fiz do Dr. Sá Carneiro, fiz do Dr. Mota Pinto, fiz quase toda a gente. Do Ramalhianos, muitas, e
e foi o político português que me deixou melhores recordações do ponto de vista ético e moral. É uma pessoa acima de qualquer suspeita, e isso transparecia, de facto, facilita extraordinariamente a recolha de imagem, quando uma pessoa não tem nada. Acha que há fotografia? Se uma pessoa esconder. não for séria na fotografia, pode denunciar? Acho que sim, acho que sim. Também pode, isso foi um treino, a maioria dos políticos tem-no com alguma vantagem, tiveram mestres espantosos de que há conhecimento na humanidade, como Hitler, como Mussolini, que ensaiavam retratos ao espelho e as prestações, na altura não era televisão, mas de cinema, não é? Portanto, a maioria dos políticos aprendeu a fingir sentimentos, daí que eles digam aquelas barbaridades todas em campanha e depois assumam um papel completamente distinto quando assumem o poder. Mas, por exemplo, quando fez eu lembro que fez um cartaz do Dr. Mário Soares, numa das campanhas, não é? Um cartaz oficial. Exato. Não sei se aí é Fiz preciso muitos dizer... cartazes. Quando se faz na época de 75 a 83 fiz dezenas de cartazes políticos. Quando se faz um cartaz de um político, há que ter algumas preocupações para a imagem que se passar ser credível e acessível. Há muitas. Há tantas que acaba por se fazer sempre uma má fotografia. Primeiro, é preciso que a pessoa em questão seja reconhecível pelo transeunte que passa de carro a 60, 70 a hora e que veja a 20, 30, 40, 50 metros que ele está ali. Depois, é preciso dar a tentativa de um homem que tenha uma expressão de homem enérgico. Também que tenha uma expressão de homem sério. Depois, também que tenha uma expressão de homem corajoso. Também que pareça bom chefe de família. Enfim, o fotógrafo fica a tremer. O fotógrafo tem que inventar 100 qualidades para, normalmente, os mais beneficiados têm uma destas todas. De maneira que é e houve alguma fotografia em que tivesse conseguido isso tudo? Acho que sim. Fiz algumas fotografias boas ao General Ramalhianes, fiz algumas fotografias boas ao Dr. Francisco Lucas Pires, fiz algumas fotografias boas à engenheira Maria Lourdes Pintacilgo, e aqui é que estava o caso do Olho ao Passarinho, com uma evidência muito grande. E pelo Pintacilgo? Sim, o nome Pintacilgo. Eu primeiro comecei a pensar, será que era difícil? Porque os pais já não deviam ir lá bater à engenheira Pintacilgo. Não, foi apaixonante. A senhora engenheira extraordinariamente culta. Começamos a sessão com a senhora engenheira a recitar Pessoa e Cesário. E foi um serão cultural muito bonito e ela é de tal maneira uma pessoa fascinante que um dos meus assistentes, que nesse dia havia um concerto de Pink Floyd, estava completamente a arrebentar de raiva por não poder ir, tinha o bilhete comprado e tudo, e às 2 da manhã estava felicíssimo por ter conhecido uma pessoa com aquela qualidade humana. Também se faz, como quando eu era pequenina, uns retoques? Ou hoje em dia já não se faz retoques nos cartazes? Não. Hoje toda essa parte já está substituída pelo recorte eletrónico e aqui entra aquilo que estava a falar há bocadinho, da fotografia eletrónica. Hoje uma fotografia para grande difusão nos mídia, depois de feita, passa por um scanner, entra num computador, é corrigida a nível de eventuais defeitos que as pessoas tenham. Isso faz sobretudo na moda. Mas na política não se faz? Cá em Portugal já se vai fazendo, mas não com o disparate, com o atrevimento e com a falta de senso que se faz por esse mundo fora, como se fez há pouco tempo ainda na campanha do González, em Espanha, que lhe arranjaram os cabelos brancos bonitos, como os do Manuel Silveira Ramos, para que ele parecesse um senhor mais credível, mais respeitado. E tal. Como se viu, a fotografia não resolveu o problema. E ele, enfim, mas também, se não lhe resolveu, foi por pouca margem. Pois foi. Não lhe resolveu o problema dele ser aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Diga-me uma coisa, António, qual foi a pessoa mais difícil, das pessoas públicas, políticos ou outro tipo de pessoas, mas que se conheça, artistas, mais difícil de fotografar? Ora bem, eu tenho... Por inquietude ou por outro fator qualquer? Eu só aceito fazer... As pessoas públicas nós conhecemos todas, não é? Depois, quando nos vêm com a intenção de fazermos ou não o retrato, eu pelo menos só aceito se acho que posso dar a volta à situação. Acho que o único caso que falhei mais flagrantemente de quem não consegui fazer uma boa fotografia foi do ex-presidente da República, do Dr. Mário Soares, em 83. Eu tenho uma maneira de funcionar enquanto fotógrafo
que passa por alguma relação de humor também com as pessoas. E nas 2 sessões que tive com o Dr. Mário Soares, ele estaria mal-humorado e eu não estaria nos meus melhores dias, de maneira que foi sempre um desastre. E a pessoa, quem é o político mais fácil de fotografar? Já me falou no General Ramalhiano. Sim, o Dr. Francisco Lucas Pires tem muito boa capacidade de encarar a máquina fotográfica. E há muita gente nova que tem, normalmente é um pouco complicado, porque eles próprios têm tantos conselheiros, têm tanta gente a dizer-lhes as neiras, que eles, coitados, ficam um bocado perdidos naquilo. Como você sabe, para uma campanha política, aparecem não sei quando, nem de onde, mas não se faz uma fotografia com menos de 100 conselheiros. Depois, enfim, os conselheiros devem-se ir embora, que eles, quando começam a governar o país, dá no que dá. Mas para o retrato é tanta gente em desacordo. Mas devem ser uns artistas na arte de bem olhar, porque com tantos conselhos, manterem a naturalidade e saberem olhar... É-lhes um bocado difícil. Até porque a maioria, eu penso que a fotografia política tem um drama muito maior que as outras para o fotografado. As pessoas estão a fazer um papel, estão a viver um papel de eventual futuro. Não é? Vão fazer uma fotografia para uma candidatura, serão ou não serão eleitos, e a dúvida sobre isso é tanta, do que será ótimo para convencer o público, que eu penso que isso tira alguma espontaneidade às pessoas. Gera muita tensão. Gera muita tensão. Agora, há muita gente descontraída também no meio disto. Eu penso que não há grande... Tirando esse à parte, não há grande diferença. Nem mesmo o Estrovante, por serem muito... Para as capas dos discos, que eu sei que também colaborou, e o Rui Veloso... Pois isso os Heróis de Mar nunca lhe deram... Foi um prazer que teve? Não. Tive sempre as melhores relações do mundo com eles, e aí realmente é uma coisa que se trata entre o editor, entre o artista e nós. Não aparece aquela multidão de chatos a quererem a quererem dar graxa ao chefe e marcarem um ponto, uma ideia qualquer disparatada. É que, na verdade, António, na verdade, a fotografia de um político é um produto. É um produto. A fotografia é tão capaz de mentir... É como o homo? Sem ofensa para o homo, nem para os políticos. É um produto, de facto, daí essa... confusão toda que precede a imagem. O único político... Porque a fotografia é tão mentirosa quanto qualquer outra forma de comunicação. Uma escrita pode ser uma mentira. E aqui me cabe uma pequena homenagem relativamente a isso. O único político que eu fotografei que realmente era da maneira como ele estava melhor e sem ligar, que se separou da máquina para realizarmos coisas, foi realmente o General Ramalhiano. E o professor Lucas Pires também um bocado, aparece com uma pessoa ou outra. Eu fiz um cartaz político em 82 que deu algum brado, até na imprensa internacional, que foi o cartaz do Presidente Abcacis para a Câmara de Lisboa. E foi uma solução impensada por todos, isto é, encomenda uma fotografia para a Câmara Municipal de Lisboa, do engenheiro Nuno Abcacis. Eu constatei muito rapidamente, e na véspera da fotografia cheguei à conclusão que era difícil fazer um bom cartaz com a figura do engenheiro sozinho, e resolvi que faria uma fotografia em que ele estivesse, fosse a figura principal, quer a nível de posicionamento dentro da Câmara, quer a nível de distribuição de luz, mas que tivesse muita gente à volta. É aquela tipo última ceia, não é? Um jornalista de Expresso disse que eu fiz uma cópia do Marquês de Pombal pelo Lupi, o que não é verdade. Realmente, a motivação... Foi ele que fez uma cópia de ti, tua? Não. A motivação para aquela fotografia foi, de facto, o ser uma pessoa extraordinariamente difícil de fotografar, que é realmente uma das pessoas também que não quer convencer ninguém pela fotografia e que realmente não dá a importância que modernamente se dá à imagem do engenheiro Abcacis. Realmente estava-se um pouco nas tintas.
vestia o casaco ou tirava o casaco, punha-se assim ao assado, mas não achava isso muito importante para a vida E dele. o Abel, que também tem tirado, neste momento está a trabalhar, é colaborador da Caras, não é? Exatamente. Tem tirado fotografias a muitos políticos, a muita gente conhecida, do chamado Jet Set. Quem são as pessoas, quem foi a pessoa mais fácil que lhe facilitou o seu trabalho, por vezes? Olha, normalmente eu não tenho tido muitas dificuldades. Eu fotografo os políticos, não faço os cartazes. Pois, não é cartaz, é mais em Mas, festas, portanto, mais os em acontecimentos exposições. e mais, portanto, a nível de reportagem de revista, de trabalhos pedidos para a revista. E aí também quero prestar homenagem a uma pessoa que me facilitou sempre muitíssimo o trabalho, foi a doutora Maria dos Jesus Pagoa Soares, que, na verdade, foi sempre de uma disponibilidade fantástica, além de ser um ótimo modelo. E que ajudou sempre imenso o profissional a fazer o seu trabalho. E a mais difícil, a pessoa mais difícil? Mais difícil não é no sentido de ser antipática ou mais irrequieta, mais... Olha, talvez a doutora Manela Antes. A doutora Manela Ou então é um Antes, casal que se compensa. O marido facilita... A doutora Porquê? Manela Antes, porque ela tinha um estilo muito próprio e uma personalidade muito forte. Ter mais. A relação das fotografias é uma questão de empatia entre fotógrafo e fotografado. Pois é. Quer dizer, eu já 2 ou 3 vezes na minha vida vendi alma ao diabo. Tentei fotografar pessoas de que eu não gostava. E realmente não resulta, não há nada a fazer. Quer dizer, ou o modelo e o fotógrafo se olham e se entendem. Isto mesmo, eu já fotografei o Califa de Oman, já fotografei o Príncipe Ranier, já fotografei o Papa, já fotografei o Gregório Peck, já fotografei gente com quem não troquei uma palavra, até porque não sabia falar a língua deles, eu falo muito, sei meia dúzia de palavras de inglês, que não dava. Realmente, havendo empatia, as coisas resultam, não havendo... realmente não há nada a fazer. E uma pessoa pode resultar com este fotógrafo e não resultar com Não, aquele. mas em relação à doutora Manela Antes, eu tinha a melhor relação. Mas realmente ela não ligava. Eu dizia-lhe sempre em relação aos justiças, a senhora não pode ser isso. Mas porquê não pode ser? Porquê? Pode ser, sim. Portanto, era sempre um bocadinho, não era bem 99, era 95. E há pessoas fotogénicas? Eu acho que sim. Que fica francamente valorizadas. Eu acho que sim, acho que há pessoas fotogénicas, como há pessoas lindíssimas que ficam horrorosas por mais que se devam. Dê-me um caso. Há pessoas que se escondem da câmara e há pessoas que se dão à câmara. Acho que é esse o que é fotogenia e não é a fotogenia. Há as pessoas que se retraem e as pessoas que avançam. Há as pessoas que namoram com a câmara e as pessoas que há pessoas que acham que o profundo ridículo está em frente à câmara. E fugir desse ridículo, estar em frente à câmara, contrai-se, e por mais que se esteja ali a dar a volta, é muito, muito difícil. Bom, eu vou atender mais um telefonema. Boa tarde. Boa tarde. Fala Odete Viana de Linda a Velha. Rapidamente quero enviar um beijinho ao Manel e um beijinho também ao Carlos Gil. E vou pôr a questão. É o seguinte, há cerca de 40 anos residiam na cidade de Lubito, Angola. O diretor do Porto Lubito, num momento de mau humor, decidiu fazer sair um edital proibindo que os homens tomassem banho na praia de tronco nu. Sucede que eu tinha infelizmente, o irmão que na altura tinha 17 anos e que com um amigo resolveram vestirem-se com pijamas listados, portanto, e irem de bicicleta num percurso de 4 a 5 quilómetros, de uma ponta à outra da cidade, para a Praia da Restinga, que era a praia mais chique, e apresentaram-se assim em plena praia. Escusado será dizer que isto deu brado, o senhor caiu no ridículo, porque a fotografia saiu também no jornal do Lubito, que eu já não recordo se era diário, se era semanário, e que o obrigou a retirar o edital, passado semanas. Portanto, neste caso, a fotografia foi uma arma. Foi exatamente. Porque podem calcular com temperaturas altíssimas o que era, de facto, tomar banho com camisolas interiores. E pronto, isto teve, de facto, imensa piada, E a fotografia tem força, de facto. Olha, muitíssimo obrigado. A África está a ser hoje muito recordada aqui nos dias úteis. Bom, Carlos Gil, ainda não falámos do seu rapto. Tem uma pessoa tão importante que até foi raptada e ainda não evocámos isso. É tão velho. Mas deixe-me aqui completar esta Fazer a pergunta. legenda. Fazer a legenda desta fotografia.
O que acabámos de ouvir é frequente e oxalá que aconteça muitas vezes no jornalismo, porque até aqui estivemos a ouvir um outro lado da fotografia, que é tão nobre como a fotografia jornalística. A fotografia jornalística não é possível, não tem que vender o produto do Sr. Presidente, o candidato a Presidente, como se vende um automóvel. Ou como estamos se a vende... falar de cartazes em campanhas políticas. Mas, obviamente, que a fotografia jornalística não tem que estar a saber se o senhor está bem, se está fotogénico ou se deixa de estar. Claro. Porque é outro tipo de imagem. Como disse, tão válida uma como a outra. Cada uma tem o seu campo. A fotografia deste tipo é o determinado tipo de acontecimento para o qual o repórter fotográfico tem obrigação, por isso ele é jornalista, tem obrigação de tirar partido para denunciar determinada situação, é perfeitamente válida. E a fotografia tem muita força nesse campo. Aliás, a fotografia pode ser uma arma social, não é? Se o fotógrafo entra numa barraca... Eu acho que tem que ser sempre uma arma. Uma arma que não dispara, mas é uma arma. Não faz guerras, mas denuncia guerras. Acaba com elas? Acaba com elas. Por exemplo, nós temos um caso, para que o público todo, para que os telespectadores possam perceber, aqui há uns anos, durante a Guerra do Vietnã, houve uma fotografia que mudou um pouco o espírito da mentalidade americana face ao envolvimento dos americanos na Guerra do Vietnã, onde chegaram a ter 500 mil ocupantes. Ocuparam o Vietnã, fizeram as barbaridades todas que vieram nos jornais e outras que não se sabe, ficaram só nas gavetas secretas. A determinada altura houve um grupo de jornalistas que foi convidado para presenciar a prisão de um Vietcong, que eram os rapazinhos locais que davam a vida pelo seu próprio país ocupado. Essa cena foi fotografada e filmada, que é um momento que toda a gente deve conhecer, em que o capitão da polícia vietnamita, aí não foi um americano que apareceu, mas era a mesma coisa, porque por detrás da arma, aquela história, quem é que dispara, quem é que é o culpado, é aquele que dispara ou aquele que está por trás que pega na mão para que o outro dispare. E matou o rapazinho, o patriota, à frente das câmaras. Essa imagem chocou a América e pôs a questão aos americanos: nós estamos a apoiar um regime que faz isto, um regime criminoso. E veio por aí fora toda... É evidente que não foi só esta fotografia, foi um certo número de coisas, mas esta fotografia, como outras e outros momentos, decidem, muitas vezes, denunciando. Eu acho que ela só denunciando é que é válida, e não adorando a pílula. Eu estou a falar mesmo dentro do jornalismo, não é? Porque há muitas vezes fotografias que douram a pílula, porque nós podemos escolher entre 3 fotografias e podemos dizer: esta é onde o personagem está melhor. Está melhor... Desculpe interromper, mas, por exemplo, lembrei-me de que o Abel me disse há pouco, quando o Carlos era editor. O fotógrafo não fica frustrado, uma vez discutindo faz a foto com o editor, se a escolha não recai na sua seleção? Eu acho que só pode ficar frustrado se o editor for um mau editor. Porque se for um bom editor, se perceber do assunto, se ele teve também, já percebe aquelas fotografias, ele com certeza que vai escolher, de acordo com o fotógrafo, as melhores. Porque não é por acaso que se escolhe... Conversa-se, cá em Portugal conversa-se. Portanto, os editores ou os diretores conversam. Eu diria que não. Quando o fotógrafo está presente, conversa. No caso do Carlos, ele era um fotógrafo que era editor. A maioria dos editores não são fotógrafos, não vêm nem têm grande afinidade. Prática. E a nível mundial o fotógrafo não está lá, por isso simplesmente. Não é? O fotógrafo da National Geographic manda o rolo daqui de Lisboa, da migração dos ratos, e lá sim, mas eu tomara de saber... o editor que escolhe. Mas eu tomara de saber tanto como sabe o editor fotográfico da National Geographic Magazine. Bom, mas agora Estamos a dar um exemplo quero que me fale do Éden Pastor, do seu rapto, das guerras por onde tem andado, porque
estamos a chegar Não, ao final. lá para trás houve muitas histórias e eu acho que houve histórias. Sabe, eu tenho uma frustração muito grande e confesso que cometi um erro jornalístico aqui há uns anos. Que é a tal história que a Margarida se refere, foi em cerca de 8 anos, 9 anos, mais ou menos, se calhar já há mais? Não, há mais, há 10. Em que o Éden Pastora, que tinha o grupo de guerrilha, nos raptou um grupo de jornalistas estrangeiros, nos quais estava este portuguesito ali no meio. Nunca sentiu medo, por exemplo, não, na mas guerra? que nessas alturas eu não posso voltar para trás, eu não podia voltar para trás. As pessoas são heróis, mesmo na guerra, porque não podem voltar para trás. Senão ninguém era herói. Eu suponho que ninguém seria herói. E depois nunca mais encontrou o Éden Pastora? Exatamente, é isso. A minha frustração é que passado 2 anos eu voltei à Nicarágua, voltei à América Central, e o Éden Pastora já vivia na Costa Rica, já tinha acabado a guerrilha, e eu fui fazer um trabalho com ele. Um longo trabalho que ele me convidou a passar com ele um dia inteiro. Estive um dia inteiro. Ele era procurado pela CIA, por toda a gente gostaria de saber. Eu estive com ele 24 horas e podia ter pegado na armazita que ele tinha sempre na pocket, naquela carteirinha de bolso, dormiu ao meu lado, eu podia ter morto, etc. Mas com esta facilidade. Só porque eu disse que era português. Eu telefonei-lhe e disse, olha, eu sou um jornalista português. E ele, é português, como é que está o Mário? Isso, aliás, é uma pergunta que lhe fazem muito. Como é que está o Mário? Fizeram Parece várias um vezes. código até. Como é que está o Mário? E eu, como é que está o Mário? Não podia dizer que estive com ele ontem a almoçar, não é? Não se almoça assim com intimidade com o Presidente da República. Mas, de facto, a imagem do ex-Presidente da República... Mas disse-lhe que, por exemplo, que tinha sido raptado... Não, essa foi a minha frustração. É que eu passei o dia inteiro com ele e disse, eu não lhe vou dizer no primeiro minuto que fui eu aquele que ele acusou de ser... Porque nós, aquele grupo, era considerado por eles perigosos, ligados à CIA, vêm aqui para me espiar, etc. Jornalistas americanos. Exato. E eu não disse nada. O Carlos, e no último minuto, diga, no último minuto, eu disse, eu deixo para o fim. Para lhe dizer só no fim, quando me ia embora. Já tinha o trabalho feito. Mas eu achei que era uma vergonha, era imoral. Eu, a ter beneficiado da boa acolhimento, o bom acolhimento. O acolhimento que ele me deu, da entrevista, tudo isso, e foi fantástico, foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. E não teve coragem. E no final, se eu lhe digo isto, ele disse, você foi, então eu esteve aqui este tempo e não me disse. Se calhar não dizia, mas calei-me, mas acho que devia ter dito. Então diga-me uma coisa, em relação à ex-Jugoslávia, já lá foi ou não? Não, olha, eu digo-lhe mais, eu não gosto muito dos conflitos, deste tipo de conflitos, tipo Bósnia e etc. Mas porquê? Eu sempre gostei muito de guerras com causas. O meu coraçãozinho bate mais para o lado daqueles que defendem, sou laico e republicano. Diga uma coisa, mas há vítimas na Bósnia? Não, mas há vítimas, não se sente... Pois, há vítimas. Uma vez que gosta de estar do outro lado da guerra, sim. Não se sente tentado a ir lá... Não, falta de caridade cristã. Não. E também lhe digo, eu gosto mais de sítios onde há menos colegas. E a Bósnia e a sítios está cheio de gente e eu gosto de ir aos sítios onde poucos vão. Qual é o seu projeto neste momento? Eu não sei, tem a ver possivelmente com coisas Ele é um amigo do Satã. Mais mundo árabe e América Central e América Latina. Proximamente estou a tratar aí de umas idas. Uns para livros, para exposições? Não, para reportagens. Reportagens normais para publicar. António Homem Cardoso? O meu projeto futuro. Mal acabo um livro de vinhos, estou a fazer sobre vinhos do Alentejo. Estou emocionadíssimo porque vou fazer um livro com o que eu considero o maior poeta português vivo, com Davi Marão Ferreira, sobre Lisboa. É uma emoção muito grande, sou admirador e aluno à distância do Davi e vou realizar uma ambição de muitos anos. E ainda por cima é o meu 34º livro e, portanto, possivelmente também não farei muito mais livros.
Isto eu nunca... E é uma homenagem a um grande homem e à cidade que me recebeu aos 10 anos de idade e que me tratou bem, apesar de tudo. No seu caso, Manuel, estamos mesmo no final. Um museu da fotografia seria um sonho que acalentaria ou não? Cá em Portugal, uma vez que não há. Sim, Mesmo uma na ideia Bulgária. dessas terá de partir dos arquivos que hoje existem. Em Lisboa há 2 importantes, um ligado ao Ministério da Cultura e outro a Lisboa. Mas gostaria de ver. Gostaria de ver, mas acho que se está a caminhar para isso. E para a fotografia ser encarada como uma arte em Portugal, pelos portugueses. Eu acho que isso é essencial. É essencial que seja. E um projeto pessoal como fotógrafo, uma vez que tem o seu estúdio também? Pois, tenho o meu estúdio, continuará e eu continuarei lá, mas o meu projeto pessoal, muito mais íntimo, aponta mais para refletir e atuar e melhorar atividades ligadas ao ensino da fotografia, que eu acho que é uma das melhores maneiras de dignificar a fotografia. E o Abel? Olha, eu, em relação aqui aos meus chefes colegas, olha, não vou para viagens, não vou escrever livros, não vou dar aulas. Vou ter que estar só com muita atençãozinha às 24 horas do dia, ver o que é que acontece e tirar o melhor partido. E o repórter estava lá. É. Bom, agradeço imenso por me terem feito esta companhia durante uma hora. Espero que dias úteis hoje se tenham saído bem na fotografia, de modo a terem merecido mais uma vez a sua atenção aí em casa. Falámos sobre fotografia e sobre a arte de fotografar. Voltamos amanhã, sensivelmente à mesma hora. E, como sempre, espero por si para falarmos sobre descobrimentos. Boa tarde e até lá.